sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista da série Personal Sucesso e Inspiração. Para quem está aqui pela primeira vez, a série Personal Sucesso e Inspiração tem como referência uma frase que eu gosto muito do Tony Robbins, que é um dos caras que eu me inspiro, que ele fala: o sucesso deixa rastros. E é com esse objetivo que a série existe: se basear nas carreiras de sucesso para que outros profissionais, sejam eles estagiários, formados há 1, 2, 10 anos, se inspirem e tenham sacadas, novos insights para que eles transformem suas carreiras. E a convidada de hoje é uma grande profissional que eu tenho excelentes referências, não trabalhei com ela e também não tenho muito contato. Porém, as pessoas me falaram muito bem, ela desenvolve um trabalho sensacional na Biorritmo de desenvolver outros líderes que desenvolve profissionais de educação física. Então, tem muita conexão com o nosso projeto e a nossa série Personal Sucesso e Inspiração. É com muito prazer que eu convido ela para participar, Aline Pérez. Vamos lá, Aline! Boa noite! E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao meu projeto. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Obrigada. Boa noite, gente! E muito obrigado também por aceitar o convite, viu? Imagina, eu que agradeço, viu? Obrigada pelo convite. Muito feliz com isso, porque como você disse, a gente não trabalhou diretamente juntos, né? E mesmo assim, receber esse convite com todos os nomes que você chamou, fico muito honrada e feliz por participar. Legal. São méritos 100% seus, né? Que você conquistou aí. E eu tenho certeza que a sua trajetória vai ensinar muitas pessoas, né? Os caminhos que você percorreu. Esse é o principal objetivo. É para as pessoas olharem sua entrevista e falar assim, ó lá, ela chegou lá. Eu também posso. Depende só de mim. Essa é a intenção. Tá certo. Maravilha. Eu quero saber já, né? Aqui já é assim. Como que foi esse seu início com a atividade física? Se teve ou não? Na sua infância, adolescência? Conta um pouco pra gente. Bom, eu já queria falar para o pessoal que hoje a gente vai ter um bate-papo muito rápido. Assim, eu fiz um resumo de 5 folhas para a gente conversar. Se não der tempo hoje, a gente continua a live outro dia. Vamos bater recorde de renovar. Pois é. Quando eu recebi o convite, até quando aceitei, quando comecei a assistir das outras pessoas, eu comecei a fazer tipo aquele resgate, né, de tudo, de toda a minha trajetória. Eu falei, caramba, fico feliz de ter vivido tudo que eu vivi, todas as experiências, né? E foi muito legal fazer esse primeiro momento de relembrar. Mas eu vou resumir, tá, gente? Fiquem tranquilos. Não vou falar 5 folhas. Eu tô em pé aqui, já falei, nossa, vou até ter que mudar a conexão. A Júlia até falou assim, sua cara isso. Pois é que você não... Mas acho que a maioria das pessoas que estão ali sabem que eu falo muito pouco, assim, pouco expressiva, nem gosto de conversar. Eu nem vou ficar respondendo muito para eu não ficar conversando com as pessoas e responder suas perguntas. Isso aqui para mim é muito desafiador. Eu imagino. Falo bem, gosto de falar. Então, eu ficar mais ouvindo do que falar, para mim é muito desafiador. Tem sido então, a gente se entende. Exatamente. Bom, sim, a minha trajetória antes da educação física teve experiências, né, com atividade física. Então, desde muito cedo, eu entrei no balé clássico. Eu fiz 9 anos de balé clássico. Caramba, E até, não só, me formei na Escola Municipal de Bailados, que é o municipal, né? Enfim, tem todo... Hoje eu não sei mais como tá. Naquela época era sempre muito rigoroso, tinha prova para entrar e tudo mais. E até por uma influência da minha mãe, do meu pai, amo vocês, que eu sempre fiz muita coisa, sempre tive o tempo muito ocupado desde pequena. Então, além do balé, eu fazia jazz, ou eu fazia o balé e um reforço do balé. Enfim, sempre tive isso muito, né? E o municipal era uma coisa assim de louco, porque eu fiz um ano antes de entrar e quando eu entrei já tinha toda uma preparação de prova, você já participava de uma seletiva e eu era uma criança de 8 anos e eles tratavam como um adulto, tipo, tem aqui. Cima, né? E aí já começa, desde essa época já começam assim várias experiências de vários sentimentos e que eu acho que foram importantes para me ajudar no que eu me tornei hoje. Acho que teve seus momentos difíceis,
mas que eu acho que eu agradeço por ter passado por tudo isso e tenho certeza que isso me ajuda até hoje. Bom, e aí? Não tenha dúvida. Se tem um pingo não de dúvida, eu garanto que foi importantíssimo. Eu agradeço. Uma das coisas que eu falo muito, e hoje eu tenho consciência disso, talvez não tinha há um tempo atrás, é que a gente tem que agradecer as coisas difíceis que acontecem na nossa vida, porque isso vai ajudar muito mais do que é fácil. Porque é fácil, você não tem que se esforçar muito, né, para conseguir. E todas essas experiências vão te trazer aprendizados que não seria só se alguém te contasse uma história, né? Se você só ganha, você acaba entrando num patamar, numa zona de conforto positiva e você refletir sobre pessoal, o que eu posso, né, transformar isso que já foi bom em algo melhor. Então as derrotas, elas são fundamentais na nossa vida. E assim, né, experimentar. Eu até falar, né, uma das coisas que eu ia falar é que assim, depois quando eu tive que decidir o que eu vou fazer de faculdade, o que eu vou fazer da vida. É muito difícil você tomar essa decisão. No meu caso, eu entrei na faculdade com 17. Eu comecei a pensar mais forte, na escola, com 16. Eu tenho 16 anos. Como é que eu já sei o que eu quero da vida, né? Um pouquinho comprida de pensar tão cedo. Mas eu fiquei tentando buscar ali dentro do que a escola ajuda, né? Vários lugares têm essas ajudas para você decidir. E aí eu fiquei entre educação física, fisioterapia, nutrição, psicologia, assim, tudo mais biologia, tudo mais ou menos ali. Ou era saúde ou era saúde, né? Exato. Aí eu falei, putz, não sei, eu não tenho como, claro que eu não tinha essa consciência que eu vou falar agora, mas assim, não tenho como ter certeza, né, se é isso mesmo que eu tenho que fazer. E, enfim, acho que aí, como eu tinha essas ideias, até pela conexão com a vida inteira fazendo exercício, seja natação, jazz, balé, outro balé, enfim, e era pesado o curso, eu falei, puxa, tá tudo meio ali, eu vou para educação física, que eu acho que consegue englobar, não tinha noção do quanto podia englobar tudo isso que eu falei, mas o quanto tinha conexão de todas essas que talvez eu escolheria, e aí resolvi na educação física e comecei, assim, o meu curso aos 17 anos, indo para a faculdade. Pois é. Teve apoio da família? Como foi? Sim. Os meus pais, assim, eu agradeço muito a eles. Eu sei que eles estão assistindo aí, enfim, porque eles sempre me apoiaram. Eles sempre foram muito duros comigo desde nova. Eu sou filha única, então eu sei da preocupação que eles tinham de eu não ser uma filha mimada, só um pouquinho. Mas, enfim, não ser dependente. Sou filha única. Tenho uma família enorme que eu amo também, que tipo, sempre foram muito presentes na minha vida toda. E acho que por isso que eu não senti tanta falta assim, de ter um irmão. Mas existia essa preocupação. Então a cobrança em casa era forte, sempre com muito apoio, carinho e, né, retribuindo. Mas assim, a vida tá aí e você precisa saber se virar. Então desde pequena eu fui, né, acostumada a saber lidar com as coisas que viessem pela frente. Mas se a minha escolha era educação física, então beleza, eles me apoiaram nisso. Graças a Deus puderam pagar minha faculdade, então essa foi uma das coisas legais. Eu fiz na Unisa. Unisa era aquele campus da USEC lá, depois do Autódromo de Interlagos, lá pra frente. E, enfim, e foi legal, eu tinha tentado outras. Eu me preparei, mas né, não tinha conseguido entrar na USP na época. Aí fiz Unisa, passei na Unisa, passei na FMU. Na Unisa eu passei em terceiro lugar na prova. E aí eu comecei minha trajetória ali, com o apoio deles. Era longe pra caramba da minha casa, pegava um ônibus, demorava horrores. Mas aí eu até fazendo uma reflexão aqui, tudo que eu fiz na vida, a maioria era longe. Nunca foi muito... Tirando os colégios, que os colégios foram escolhidos, né? Então eu fiz mais perto de casa, mas sempre ela era longe. Pensa com coisa de disciplina, né? Então, além do municipal, que era um curso super completo, você tirava nota, se você estivesse fora do peso, descontavam sua nota. Quando você tinha um exame final, tinha nota bimestral, o exame final que colocava um número em você e você era avaliado, era uma coisa assim, bem forte.
Mas eu tinha história da dança, história da arte, improvisação, anatomia, música, tudo isso dentro do curso, além da técnica clássica e da técnica moderna. Então, Uma atividade nova, né? me ajudou bastante em tudo. Estudei em escolas católicas, então tinha uma rigidez também muito grande. Então, assim... E aí comecei na Unis, a minha faculdade, meio sem saber exatamente o que eu ia seguir dentro, que é aí que eu falei, né, que começam as experimentações, porque você tem muito como saber exatamente o que você quer. Mas é claro que naquela época eu achava que eu ia para ginástica, pensando que eu fui bailarina, né, e que essa conexão estava mais ali. Então eu me imaginava. Já está encaminhada, né? Meu caminho já está meio aqui. Pois é, eu tinha quase que essa certeza, né? Tive algumas experiências na própria faculdade, aqueles estágios meio iniciais que a gente faz, tanto estágio em escola, por mais que eu adore criança e adore. Escola não era para mim, não é melhor. Eu ia bem em várias coisas na faculdade, mas assim, essa parte, por mais que eu gostasse, não era minha praia, né? E a gente tem que achar a nossa praia para o negócio acontecer. Fiz um pouco de estágio na natação e aí fui tendo algumas oportunidades antes daqueles... Você me interrompe, tá, Rodolfo? Se deixar, se precisar, você me fala. Então vai. Já. Você falou sim. Você escolheu a educação física. Quais foram os reais motivadores? Por que você não pegou nenhum dos outros cursos? Você falou, não, vai ser educação física. Eu não sei te dizer exatamente por isso. Eram 5 coisas que eu gostava. Mas, claro, teve um motivo. Eu tive que fazer uma escolha naquele momento. Mas eu pensei que a maioria do que estava ali, de uma certa forma, tinha uma conexão com a educação física. Né? Então, em educação física, você estuda uma parte de biologia. Você estuda, eu tive psicologia na educação física. Mas se eu percebesse, praticamente tudo ali tinha um envolvimento de entrega. Que é óbvio que eu não fiz essa conexão na época, né? Não para ser tão evoluída. Demorou um pouco depois para eu entender. Talvez há pouco tempo atrás eu tenha entendido tudo hoje, como eu me comporto. Às vezes a gente faz de forma inconsciente. Exato. E hoje a gente tem mais discernimento para falar. Olha, eu sem saber tomei essa decisão que, nossa, faz toda a conexão. Exato. É que eu acho que tem até assistindo as outras lives, né? Buscando até um pouco das coisas que o Sati falou. Tem coisas que você tem que ir tentando ler sinais. Você tem que ir aproveitando as oportunidades, porque naquele momento você ainda não tem muita consciência certa, né? Do que você quer. Mas você tem que experimentar. Então eu fui experimentando. Eu trabalhei num clube de campo que era com crianças ali perto da Unisa mesmo. Era um clube bem elitizado e as crianças ficavam o dia inteiro comigo. Porque os pais largavam elas na minha mão. Tinha umas que queriam vir embora comigo para casa. Ai, tia, posso morar com você? Eu falei, meu Deus. Era gratificante isso. Tem o lado mas bom, era recreação lado super. Que você falava, não, calma. Pois é, que medo ser a mãe dela ouvir isso, né? Ela vai me mandar me demitir. Aí eu tive experiência numa escolinha também, que eu dava aula de balé. O balé me abriu muitas portas nesse começo e dava ginástica para os meninos. Era longe, gente. Eu não sei, eu nem sei. Se você me largar agora, me mandar chegar lá, eu não sei chegar. Eu sabia na época os ônibus certinhos que eu tinha que pegar para chegar, uma viagem para chegar. Era uma escolinha bem humilde, assim, mas eu tive facilidade de me dar bem com as pessoas. Então eu recebi um carinho muito forte. As crianças me adoravam, uma vez até me derrubaram, que eu cheguei antes do horário, elas estavam todas aí, me abraçaram, começaram a pular, caiu eu em cima das crianças, todas rindo. E eu, meu Deus, porque eu sempre fui meio estabanada. Mas enfim. Isso é ótimo. Não, mas esse carinho é ótimo. Pois é. E aí eu pensando, bom, tudo meio que me liga ao balé, ou me liga a isso, eu acho, né, que eu vou pra ginástica. E aí eu não sei, e aí que vem as coisas da vida, que você não sabe por quê. O meu círculo de amizades ali na faculdade que eu fiz, eles eram muito para musculação. Então, às vezes, as principais pessoas que eu convivia, porque eu também sempre gostei de conversar com todo mundo, eu sempre estava nas festas de todos os cursos, mas eu tinha meu círculo de amizade ali mais próximo. Eles eram pessoas que estavam já começando a ir para essa área da musculação, que treinavam tal. E eu me sentia um pouco perdida naquela época. Eu falava, meu, por que eu nunca vi esse lado, né? E eu comecei a me envolver um pouco mais aí nisso. Aí a gente teve uma época na faculdade que entrou um pouco essa parte de musculação, mas ainda era mais biomecânica, não tinha ainda muito... Aí eu tive uma oportunidade, uma amiga me indicou, para trabalhar no meu primeiro, que não era nem estágio assim, assinado, era meio... Né, acho que o CREF naquela época não era tão assim, porque faz um tempo, né? Eu vou aqui falar, eu
Enfim, eu comecei a faculdade em 2001. Ano retrasado. 19 anos, coisa básica, assim. E aí, eu tive essa oportunidade e na hora, o que aconteceu? Me deu aquele gelo, porque eu falei, eu não tenho experiência nenhuma, como é que eu vou ser a professora do negócio? E aí as pessoas me falaram, não, mas é tranquilo, né? O pessoal lá é super tranquilo, é mais porque tem que ter alguém lá, e eu sou oportunidade. E assim, eu sempre tive uma coisa comigo, acho que por conta da minha infância, que eu sempre fui meio corajosa, assim, de enfrentar as coisas, né? Até tem uma história engraçada que eu conto direto pro pessoal sobre baratas, que eu falo que minha mãe tem pavor de baratas e eu não tenho esse pavor, eu não sei se ali deu algum start. Então tem um monte de coisa, eu sempre fui aquela prima que não tinha medo de escuro, que ia no banheiro sozinha, essas coisas. Mas, na verdade, eu acho que não é uma questão... Você tinha? Nossa, morria a gente na novela, eu tinha medo de ir no banheiro. Eu falava, o banheiro era da frente pro quintal lá atrás, ficava escuro. Ou eu ia assim, ó. Olhava pra baixo, medroso. Imagina. Na verdade, assim, eu acho que nunca foi zero medo. Eu tinha, sei lá. Eu tinha medos. Nossa. Só que eu tinha uma coisa do tipo, eu tenho que ir com isso mesmo. Porque eu acho que até a questão de você ter coragem não é ausência de medo, é você ter coragem de ir com medo mesmo. Tá com medo? Vamos junto, querido. Eu vou. Você vai comigo, a gente faz a sua malinha. Só vai, né? Mas eu fui. Então, eu falei, não, eu vou. Eu falei, eu tenho que ir, de uma certa forma, é uma oportunidade. Eu preciso agarrar essa primeira oportunidade que eu tive. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso ir zerada. Então, o que eu tinha de poder estudar era o que eu tinha da faculdade. Então, foi o que eu comecei a estudar. E aí, eu comecei nesse condomínio, que eu ficava sozinha à noite. Não tinha ninguém. Eu era, tava no segundo ano de faculdade. Não tava nem na época de estágio. O cara lá me falou mais ou menos. E aí, os alunos foram chegando com as suas fichas prontas. Eu falei, meu Deus. Aí, o que eu fazia? Meu jeito, eu ia lá conquistar. Eu sabia os movimentos, mais ou menos, que eu já tinha estudado. E eu ficava acompanhando o aluno. Ele ficava na mesinha próxima. E aí eu olhava o que ele estava fazendo, eu olhava o nome e eu olhava o movimento que ele estava fazendo. Aí eu lembrava do movimento da faculdade e associava o nome. E assim eu fui aprendendo e tendo essa experiência. Eles tinham um super carinho, me davam um lanche. Parecia uma... enfim, então essa foi nesse condomínio, então. Foi, gente. Eles eram ótimos. Que o César mora, que é das pessoas que trabalha com a gente lá no escritório, que trabalhou comigo. Depois eu fui descobrir, depois de um tempo, quando ele falou, né, que eu já tinha passado muito tempo disso, eu falei, gente, eu fui professora desse lugar. Bom, e aí essa foi a minha primeira experiência com musculação, né? Tiveram várias, mas essa foi a principal. Teve uma que foi péssima, que eu fiquei uma semana, que eu odiei tudo. Inclusive a liderança lá. Eu tive muita sorte na vida toda que a maioria das pessoas que foram meus líderes são pessoas excelentes que me ajudaram demais. Mas tem aí suas exceções, que aí obviamente eu não vou falar nomes e quem é, mas teve essas exceções do tipo, nossa, né? Esse eu não seria nunca assim. Que são boas também. Que são ótimas. Você olha e você fala, olha, esse tipo de liderança eu nunca vou ter na minha vida. Eu tive líderes que eu me inspirei muito e alguns que eu falava, nossa, isso eu não vou ser nunca. Isso eu nunca posso fazer na minha vida. Senão eu tô indo contra meus valores. Então, de tudo a gente tirou aprendizado, né? Eu tive a oportunidade depois de ir para o Clube Ibanês para trabalhar na musculação também, um pouco mais no fim. Encontrei pessoas maravilhosas. A minha coordenadora, ela depois foi nossa aluna na chácara, na Santo Amaro. É muito engraçado depois que eu encontrava ela. E também uma pessoa que me ensinou bastante coisa, tive muitos aprendizados no Banespa, era um momento legal ali, né? E aí eu estava para me formar, eu trabalhei também uma época na Runner, com balé, né? Eu dava aula de balé, o balé de novo na minha vida, então eu era Banespa e Runner, né? Naquela época podia, não sei como autorizavam, fiz 2 estágios, nada diferente. Eu não estava acostumada a fazer 50 coisas na vida. Então, era de manhã faculdade. Dos 30. À tarde era runner, dando aula de balé. E à noite era musculação do Banespa. Fim de semana eu cantava com meu pai, porque eu canto. Que desce, hein? Pô, tem algum estilo de músicas? De tudo. Eu gosto de cantar muita coisa, assim. Então, ainda tinha isso e ainda tinha a minha vida. Que eu era, né, na minha idade, gostei muito de festa. Sempre fui muito estudiosa. Eu sempre gostei de trazer essa diversão para a vida. Então, eu prestava muita atenção nas aulas, eu era comportadíssima na sala de aula. Exatamente, eu
tirar as minhas notas boas, aprender e não precisar ficar perdendo tanto tempo para estudar. Depois eu estudava, mas, né, eu Equilíbrio gostava de entre garantir. estudo e vida social, né? Porque eu sempre gostei de ouvir quando a pessoa ensina bem, né? Eu já prestava atenção, eu já ia fazendo minhas anotações e ali eu já captava, né? Então, tinha esse lado e eu fazia tudo isso junto. Até que eu me formei. E aí parece que quando a gente se forma, que, né, a gente acha que muda muito mais coisa do que realmente muda, né? Mas enfim. E aí eu me formei, eu fui efetivada na Runner e no Banespa, desde o começo, eles já avisavam que era só estágio, porque era tipo um coordenador por período, o resto era tudo estagiário. E aí eu me desvinculei do Banespa com o balé. Queria algumas oportunidades da Runner de ir para musculação também, mas não tive essa oportunidade. Acho que eles me viam muito como professora de balé. Não era um tipo, apesar de ser com as crianças que eu adorava, me dava bem, não era um estilo que eu gostava, porque pensa, eu tive aquele balé, meu, desempenho profissional desde, então era uma coisa ali que eu não pude e não estava feliz. E aí eu comecei num outro condomínio que era chato pra caramba, às vezes nem tinha aluno, passava o dia inteiro eu que gosto de me comunicar e de pessoas, eu ficava lá, treinava e não tinha nada para fazer, enfim. Eu sei que é isso, eu sinto falta de conversar também. Então, Nossa. Aí eu falei, poxa, eu não tô feliz, eu me formei e tipo, lá na Runner eu também tinha alguns problemas, que eu não me conectava com algumas coisas, tava legal. E aí eu falei, ai, não acredito, eu me formei. No primeiro ano que eu tô formada, no começo, né, as coisas já não estão rolando, eu não tô gostando, não uma oportunidade, dei uma baqueada, né? Bate aquela coisa, será que eu devia ter feito isso mesmo? Enfim. Eis que uma amiga minha da faculdade me mandou uma mensagem que trabalhava na Biorritmo, na parte da avaliação física, a Tamara, e ela falou, Aline, vai ter uma seletiva da Bio, você não quer participar? E na época eu tinha ouvido um monte de coisa da Bio, eu falei assim, não sei se eu vou passar, porque agora eu sou formada e não tá tão formado. Não sei, mas tá bom, vou me inscrever. Me inscrevi de última hora. Então, tipo, eu me inscrevi, sei lá, na quarta, quinta, a seletiva era no sábado, lá na Paulista. E aí tudo começou para não dar certo, né? Que aí eu fui... Que foi, Eli? Foi 2005. Que eu me formei em 2004, aí começo de 2005, né, esses 3, 4 meses primeiros eu tava na Runner nesse lugar, nessa condomínio. E aí eu me inscrevi. Só que no dia, eu não sei o que aconteceu, meu despertador sábado, a minha mãe tinha... Era difícil minha mãe trabalhar de sábado, mas ela teve que fazer uma hora extra, estava eu e meu pai em casa, e eu acordei atrasada. E aí eu falei pro meu pai, já acordei atrasada, eu já não estava querendo ir mesmo. Sabe aquela bad que você fica? Falei, vou desencanar, eu não vou porque eu não vou chegar atrasada. Aí meu pai, calmamente, falou, filha, tenta. Se não der certo, você já tá contando com que não vai dar certo. Então tenta, faz o seguinte, eu vou te levar. Eu morava relativamente perto do metrô, aliás, hoje eu moro mais perto ainda do metrô, mas naquela época era uma caminhadinha considerável. Ele falou, eu vou te levar de carro até o metrô, e aí você vai e vê o que dá. Aí fizemos isso, me arrumei correndo, cheguei lá, aquela fila quilométrica na Paulista para seletiva. Aí eu dei aquele alívio, falei, bom, beleza, ninguém percebeu que eu cheguei meio que em cima da hora. E fiquei na fila, fiz a seletiva e tudo mais. Aí passei para a próxima etapa, que era a entrevista. E aí o pessoal da Runner já falava que você não podia trabalhar em concorrentes, né? Que eu ia ter que optar se eu passasse na Biorritmo. Eu já tava meio de saco cheio lá, falei, beleza, tudo bem, eu vou sair. Pensei comigo, né? E aí eu fiz a entrevista com o Gelotti e com o Isaías, que eram tempo isso. Foi isso. E aí foi super legal a conversa, o Gelotti meio que falou, você vai receber um e-mail confirmando, mas ele deu a entender que, tipo, eu já tinha passado, mas eu, na época, né, nem me caiu a ficha, eu fiquei pensando se era aquilo, mas eu falei, vou esperar o e-mail. E fiquei feliz e animada naquela hora, eu sabia que ia ter que sair da Runner nesse momento. E aí eu fiquei esperando, esse e-mail não chegou, não recebi o e-mail, naquela época o meu e-mail era o IG, e não chegou de jeito nenhum. Aí eu falei, tá vendo? Nem resposta eles me deram. A puta, nem resposta eles me deram. E ainda... Puta que pariu, sabe? Pois não queria. Biorritmo, brincadeira. Não queria também. E ao mesmo tempo, eu tava com eu não aceitei algumas condições lá na minha negociação com a Runner, enfim, outro curso de balé. Aí
também acabei sendo desligada de lá. E por incrível que pareça, 1º de abril, que eles me desligaram. E aí o pessoal, eu falando pro pessoal, gente, tô indo embora, né? Porque eu tinha uma amizade grande com todo mundo. Aí o pessoal, ai, como você é besta, 1º de abril, você tá de mim. Mas, gente, eu tô falando sério, meu último dia eu fui mandada embora. Como assim? Não, não pode ser. Foi difícil. E foi um alívio. Não porque era ruim, mas porque talvez eu não me conectasse. Eu não me conectasse com, né, com a... Aprendi muita coisa, foi muito bom, mas talvez não tinha conexão com aquela empresa. E aí eu fiquei desanimada mesmo, porque eu só estava naquele condomínio chato pra burro, que era na época que as pessoas não iam treinar, eu ficava sozinha. E aí eu tenho uma amiga que estudou comigo na faculdade, eu fui depois, ela foi madrinha do casamento dela, que é a Thaís, e a Thaís era amiga da esposa do... E aí eu falei, ah, tá, não passei. Ela falou, deixa eu perguntar, porque é estranho você não ter... O site acho que tinha acabado, fazia pouco tempo que ele tava, acho que ele nem lembra disso. O site está em todas também, senhor Pois é, eu nem todas. sei se ele lembra dessa história. E aí a Thaís perguntou, será que minha amiga não passou mesmo? Poxa, ela é tão boa, eu gosto do trabalho dela. Você não pode ver o que aconteceu, porque ela não recebeu o e-mail. Aí acho que ele foi falar com o Gelotti e com o Isaías, aí ela me manda mensagem, Aline. Aí ele falou que você passou, que inclusive tinha até dado essa deixa na tua entrevista, e que a escola de excelência já começou há uma semana e você não apareceu, porque eu não tinha recebido o e-mail. Aí eu falei, olha... Aí que atrasar em escola de excelência, pode jogar na cara dela. E aí eu falei assim, como assim? Mas eu nem sabia que eu tinha passado. Não, mas ele falou que você pode ir. Aí eu falei, gente, não acredito. Aí eu fui. Aí até na primeira o Gelotti me zoou, assim, né? Me deu um negócio assim, meu, já era pra você ter vindo, eu já tinha falado pra você. E eu comecei a escola de excelência. E aí logo, acho que passou umas semanas que eu tava lá em treinamento. Eu anotando tudo, fazendo resumo, porque essa questão de estudar para estar preparado. Falei, a hora que eu chegar na unidade, eu preciso fazer os melhores agendamentos do face-to-face e tudo mais. Digitei tudo, enfim. E aí me mandaram para Santo Amaro, para a unidade Santo Amaro, a primeirinha, que já não tem mais, enfim. E aí eu te confesso que conhecendo a rede Biorritmo, quer dizer, pela Paulista, que era o padrão que eu tinha, né? E no Shopping Interlagos, quando eu passava em frente, eu achava uma academia bonita. Quando eu entrei na Santo Amaro, eu falei, nossa, isso aqui é um pouquinho diferente das outras. Ela era mais velha, era aquele negócio puxadinho. Para quem conhece, era bem diferente. Era meio diferente. Mas, quando, né, com toda a história que ela teve, e assim, rapidamente, foi muito legal. Foi engraçado porque eu cheguei e pensa que eu, bailarina, né? Fazendo 50 mil exercícios, eu era magreba, muito magra, né? Eu entrei com 46, 47 quilos, eu chegando na musculação com o uniforme assim. O pessoal me olhou, né? Falou, meu, quem é essa menina? Mas tava aquela de manhã, aquele bicho pegando, precisando de gente para atender, e aí eu me apresentei. A Ana era líder naquela época, ela veio depois, os meninos me recepcionaram. E aí eu falei, alguém vai me acompanhar, né? Aí, você faz agendamentos? Você já aprendeu os agendamentos? Ah, já tem um agendamento para você fazer. Já fiz agendamento. E ali eu fui me conectando com aquilo sem entender muito. Feliz pela oportunidade. Teve várias coisas que aconteceram. A gente estava... Depois veio o processo da metanoia. A gente começou a ter aquela série de cursos. E eu falava, gente, isso aqui é muito legal. Eu conheci a Santo Amaro quando eu ia na Unip, aí ao lado de Santo Amaro, fazer o processo da metanoia. Aí. Porque os encontros eram centralizados e às vezes eram lá. Exatamente. Eu achava isso muito legal. E até quando eu entrei, logo no começo, eu lembro que, acho que entre a primeira e a segunda semana na Santo Amaro, eles estavam com problema de falta, não sei o que deu à noite, alguns problemas ali de agenda. Já me pediram, Aline, você pode fazer umas horas a mais e vir? Eu posso. Porque naquela época eu ainda não tinha personal. Claro que eu posso. E tava lá, trabalhando uma parte de manhã e as horas que podia a mais, eu voltava à noite, né? E comecei a treinar musculação, porque eu treinava pouco antes, né? No Banespa não tinha muito tempo, nas outras academias... no condomínio tinha, porque nunca tinha ninguém. Então eu treinava. Enfim. E aí comecei a treinar bem, né, ali. Fui me conectando com as coisas.
Só que a Santo Amaro, por ser a primeira, tinha uma série de coisas. E sempre tinha um boato de que a Santo Amaro ia fechar porque não dava lucro, aquelas coisas. Aí eu falava assim, meu, não é possível, enfim. E aí a gente fez uma série de ações, fizeram uma reforma na unidade, a unidade começou a dar certo, tipo, tava tudo indo bem. Aí eu virei líder de período, então foi mais uma conquista. E é engraçado que eu virei líder de período, mas o meu objetivo quando eu entrei é que eu queria ser a melhor professora que tivesse e a melhor personal trainer que tivesse. Então, por exemplo, todo mundo, a maioria das pessoas que me procuravam para atendimento, tanto de personal quanto na sala, eram pessoas que queriam emagrecer, por motivos óbvios, quando me olhava. Mas eu falava, eu não quero só atender, eu quero... Naquela época, agora eu percebo a minha cabeça, né? Para mim aquilo era muito fácil, eu precisava de alguma coisa mais desafiadora. Então, eu falava, meu, eu quero que aquele fortão ali peça para montar o treino dele. Então eu chegava ali, ia contando, fazia toda a parte teórica e não sei. Fui conquistando um monte de aluno de sala mesmo, que eram os caras fortões ali, que eu montava o treino deles. E personal acabei pegando também. E aí, graças a Deus, a minha vida de personal estava perfeita, ali tinha bastante aluno, era gostoso e tal. Aí eu fiz minha pós-graduação envolvendo treinamento personalizado a parte de período de personal, né, na FMU. Então eu fiz minha pós-graduação e tudo estava indo para esse lado de ser uma boa professora e mais. E aí, desde o começo, porque logo no começo eu já estava organizando umas agendas, e fui, né, liderando ali alguns projetos, quando eu me vi no período, e aí eu percebi que eu gostava desse negócio. Mas foi aquela coisa que eu te falei, sem querer, né? E aí vem aquelas reflexões, né? Até do Clóvis de Barros diz muito, você tem que achar sua praia, e a sua praia você só vai, né, saber se ela aconteceu, você testando e tendo as oportunidades. E aí eu virei líder de período. Tava tudo indo perfeito. Ainda, quando eu estava na Santo Amaro, um dos professores que tinha lá à noite é o Anderson, que é meu mundo, que eu amo. Já rendeu um bom fruto. Pois é. E engraçado que a gente se conhecia se conhecia, não se falava muito desde Depois eu fui trabalhar no Banespa, eu encontrava ele, porque ele trabalhava no futebol. Aí eu dava oi pra ele, porque eu não conhecia, né? Não tinha... Aí a gente foi pra escola de excelência, eu fiz escola de excelência comigo e mandaram a gente pra mesma unidade. Tipo, o destino dizendo, ô, seus dois. Cabeçudos, vocês não vão ficar juntos. Vai, chega, vamos facilitar isso. Vamos facilitar. E aí, ele tinha um relacionamento de muito tempo, e eu também, e ele acabou terminando esse relacionamento, e eu terminei e fiquei com ele. E a gente casou rapidamente, porque a gente já se conhecia como pessoa. Então, também teve meu casamento aí nessa época. E quando tudo aparecia para os mesmos horários, porque a gente trabalhava em horários cruzados, mas tinha os personagens. Ele saiu para que tinha lá perto do ensino, então ele foi professor assistente, essa época foi a época que ele deu uma saída da bio. E aí, quando tudo estava lindo, a Santo Amaro estava indo bem, o metrô apareceu. E falei, então, sabe esse terreno aí que vocês têm há um tempão? É nosso agora, obrigada, tchau. Como assim? A unidade indo super bem, aí o Edgar ainda tentou um monte de coisa, tentou ficar mais tempo, tentou uma série de coisas, conseguiu o terreno da chácara, mas não dava tempo de construir até a data que a gente precisava sair. A notícia foi em 2009. Eu não lembro exatamente, mas no meio de 2009. Uhum. Eu entrei em 2005, eu já estava uns 4 anos e pouco. Nossa. Já tinha acontecido tudo isso, inclusive. Você vê, é tanto tempo de bio que nem eu, 15 anos que eu entrei na bio. Você perde, às vezes, a noção de como eu não vivenciava isso. Né? Então, gente, por isso que eu estava aqui, ó, nas minhas 5 folhinhas, que eu falei que a gente vai continuar o papo depois. Eu ia falar umas... Sem dizer, eu ia falar, foi o quê? 2014, 2015? Não. Eu ia falar isso. Não. Nossa, muito tempo faz. E aí, assim, né, a casinha fez assim... Que pensa, tudo que tinha dado certo na vida, fala, nossa, é isso aí, é isso que eu quero da vida, o negócio tá dando certo. E assim, a nossa vida toda, a minha e do Anderson, tava em volta da Santo Amaro. A gente, quando casou, cada um tinha o seu carro, e cada um pagava o seu, aí a gente ficou com um carro só, porque a gente tinha nos mesmos horários. A faculdade que ele estava de professor assistente, ela era aí perto, então dava para eu pegá-lo. Então a gente fez tudo, recém-casados, com uma carteira de personal enorme, eu e ele. E aí, de repente, não teve jeito. A chácara, imagina, tinha um monte de problema de terreno lá que a gente estava comprando, não sei se comprou, quem que ia comprar, ia alugar pra gente, enfim, não conseguia antes, porque a nossa ideia era só migrar de um lugar para o outro, né? Mas não ia ter esse time, não dava. E aí fechou, muita tristeza, coração partido, eu falei, e agora?
que vai acontecer? E aí começou, né, algumas unidades ali querendo pegar os profissionais, então eu fui fazer... Eu lembro que na época, eu até fui fazer uma entrevista no Campo Belo na época. Só que eu já, como eu, graças a Deus, acho que entregava o que as pessoas esperavam, naquela época a gente tinha 5 classificações de professor, e eu era professora 4 naquela época. E aí eles achavam que eu era uma professora muito cara para trabalhar lá. E aí não me aceitaram na Campo Belo. No SEIC também fui fazer uma entrevista no Itaú SEIC, a coordenadora na época precisava de urgência, mas eu ainda não podia sair da Santo Amaro, porque tinha o serviço até fechar. E eu falei, gente, eu vou ficar sem nada, né? Até que Márcio, que eu acho que ele não, hoje acho que ele não, ele falou que vai assistir a live depois, que hoje ele tinha um compromisso muito importante, fez uma entrevista, ele conhecia o Anderson, que o Anderson dava personal lá na Interlagos, e o Anderson falou, tem a minha esposa, entrevista ela, vê se você gosta. Eu lembro quem é, eu sei quem é. Você lembra do Mar? Lembro, lógico. E eu fui fazer uma entrevista com ele, tipo, quase que uma primeira entrevista de novo, né? Porque eu tava quase no olho da rua ali. Aí o Márcio, a gente foi uma super conexão. Logo do começo, ele me adorou, eu adorei ele. Tipo, a gente nem se conhecia direito, mal tinha se visto na vida. E ele, só que a Interlagos não era uma unidade que dava tanto lucro. Então também tinha essa coisa, como é que vai trazer a Aline pra cá, enfim. E ele batalhou, eu preciso da Aline, a minha equipe tá incompleta, tô precisando de alguém igual ela. Já deu um jeito lá e eu fui para Interlagos. A unidade, eu fiquei até o último dia de janeiro de 2010 na Santo Amaro e cheguei na Interlagos no primeiro dia de fevereiro. E, para ser sincero, eu, apesar dessa conexão com o Mar, eu fui desanimada. Eu falei, caramba, meu, por que comigo tudo acontece alguma coisa no caminho? Para entrar na bio foi tão difícil. Aí agora... Tava, né, a unidade tinha aqueles, a unidade não tá indo bem, a unidade estava indo super bem, tava dando tudo certo, aí vem o metrô, falei, oh, sacanagem. Mas eu tive um acolhimento tão grande naquela unidade e tanto aprendizado, o Márcio é um líder assim fantástico, quem tem ou teve a oportunidade de trabalhar com ele sabe do que... E foi ótimo, eu entrei como professora de novo, porque já tinha os líderes de período lá, então eu ficava de manhã com o líder de período, um cara bacana, que a gente se deu super bem. Só que 2 meses depois, a líder de período da tarde foi trabalhar, a família dela se mudou e ela foi para Brasília trabalhar na Smart. E aí eu virei líder de período da tarde. Então, 2 meses eu já estava lá. Só que teve um ponto, e aí vem um pouco falando do personagem, que isso para mim foi muito, muito legal. Em fevereiro, que foi esse mês que eu comecei na Interlagos, até tudo se regularizar, eu perdi todos os meus alunos de personal. E o Anderson também. Porque ele nem estava, nessa época ele ainda não tinha voltado para a bio, que ele estava lá na faculdade. E até a gente conseguir saber onde as pessoas queriam treinar, onde os alunos queriam treinar, não ter se organizado, em fevereiro a gente recebeu só o meu salário de professora. Você teve uma quarentena 10 anos atrás, foi isso? Pois é, recém-casado, cheio de dívida, né? Apartamento. Uma quarentena que é uma galera que tá pois sofrendo. É. Você teve isso, graças ao metrô. Não foi o vírus, foi o metrô. Pois é, na verdade a gente tinha 1 ano e pouco de casado, mas né, ainda tinha bastante... Como a gente casou muito rápido, a gente fez tudo muito rápido, né? Então tinha muita coisa ali para... E aí eu falei, bom, não tenho o que fazer, vamos batalhando. Aí em março ele conseguiu recuperar alguns, eu tive um aluno que eu passei para ele conseguiu dar umas aulas. Eu fui fazer em março... Não sei se foi final de fevereiro, começo de março, não lembro muito bem. Eu fui fazer uma avaliação física do Face to Face, a FM, lá do meu jeitinho, de manhã. E apareceu um aluno chamado Josemir. Aliás, eu precisava voltar o contato com ele, porque ele foi uma pessoa muito legal na minha vida também. Faz tempo que a gente não se fala. Fica de lição de casa, então. Fica de lição de casa. Vou anotar aqui depois. Não esquece. O Anderson está assistindo, ele precisa depois me lembrar se eu esquecer. Viu, né? Me anota aí para mim. Importantíssimo. Importantíssimo. E aí, eu estava fazendo avaliação física, como sempre. E aí, ele, no final da avaliação, ele falou assim para mim, no meio da avaliação, ele nem deixou eu terminar. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Na verdade, eu sempre treinei com pessoas. Mas eu não acho que as pessoas, acho que as experiências que ele teve anterior, eu falei, as pessoas nunca me dão não tem muito respeito, que acham que eu não tenho dinheiro para pagar, porque ele veio de origem humilde, mas super bem sucedido. E eu entrei aqui pensando em não fazer personal para ver como é que era. Só que eu gostei muito do seu atendimento. Você me atendeu muito bem.
eu quero fazer personal com você. Aí eu falei, puxa vida, fico tão feliz com isso, mas acho que eu vou ter que te indicar alguém, porque eu trabalho no horário da manhã aqui na Santo Amaro, então eu não posso dar aula esse horário. Aí ele falou assim, não, mas não tem problema, eu tô de férias. Na verdade, eu vou treinar à noite. Eu falei, super feliz. Cara, que não então, pode ser eu, tudo bem? Vamos aceitar, pode ser eu mesma. Não tem problema. Cara, E aí ele falou assim, ó, eu quero ficar sem... Na verdade, eu quero treinar um dia, treinar sem personal, mas agora para esse começo eu ainda preciso, eu tô voltando. Então, eu queria muito que, nesse começo, fazer todo dia, segunda a sexta, para eu pegar o jeito. Depois... Depois eu vou passar para três vezes por semana e aí depois a gente para. Eu falei, não tem problema, vamos fazer, tá tudo certo. E aí comecei a dar aula para ele, naquele momento que a gente estava se acertando ainda, eu e o Anderson. Falei, gente, que maravilha, imagina um personal todos os dias, era tudo que eu precisava. E aí ele ficou comigo até uma outra coisa que eu vou contar. E depois eu dei aula para a filha dele, ele trouxe a filha dele para fazer aula comigo. E aí essa é uma das coisas importantes que às vezes a gente, se você já fizer o que você tem que fazer e atender as pessoas bem, e tá não esperando alguém tá te olhando, mas tá todo dia fazendo o que você gosta, as coisas aparecem. Um outro aluno que apareceu logo depois dele me procurou sem eu ter o contato. E aí depois eu fiquei sabendo que o amigo dele, que já treinava na Bio Interlagos, sabia que ele precisava de um personal, uma pessoa que... Esse eu falo até hoje, gente. Ele me manda mensagem, professora, eu preciso voltar de novo e tudo mais. E ele precisava muito. Esse amigo dele ficava olhando todos os personagens dando aula. E aí falou pra ele, você tem que fazer personal com aquela menina ali, com aquela professora, que no caso era eu, que estava dando aula. E eu fiquei super feliz, porque eu falei, ele tava só olhando o trabalho dos personagens. Tem vários. E me indicou. E assim, eu sempre por pensar, e eu lembro até um pouco da live da Júlia também, que acho que ela também tá aí assistindo a gente. Eu não, teoricamente, por preconceito até naquela época, no começo acho que as pessoas olhavam pra mim, né, magrela. Depois eu ganhei uma massinha ali, fiquei melhor, mas putz, com cara de criança, que naquela época, né, eu tinha mais cara de criança ainda. Então, se não fosse pelas coisas que eu consegui conquistar, pelo que eu batalhei, talvez eu não conseguisse essas coisas, né? E aí, o que aconteceu? Vamos lá, tem gente que já sabe, que está assistindo. A Interlagos era uma unidade que era difícil, que era uma unidade já com tempo, que tinha desafios de entrega muito grande. E aí a mesma coisa, Interlagos não vai muito bem, a gente não sabe se vai manter. Você ia para as unidades e me dava como que estão mantendo você, meu? Pois é. Aí, o que aconteceu? A mesma história, né? E você falou, já vi esse filme. Pô, eu falei, já vi esse filme. Falei, não, gente, não liga pra isso não. Vamos batalhar nessa, você vai cortar os pulsos e não vai fazer mais nada da vida. Exatamente. Na época, tava a Ju, que é uma super amiga minha, que veio do Morumbi na mesma época que eu entrei na Interlagos, e depois ela virou coordenadora líder de vendas. A Ju Higel, que você deve conhecer. Opa, um beijo, adoro ela. A gente fez uma super amizade, o clima era muito legal, eu, ela e o Mar. O Júnior trabalhou um tempo com o Júnior Brandão, trabalhou um tempo com a gente. César. E a gente conseguiu reformar a unidade com o que dava. A gente conseguiu melhorar o resultado da unidade. Mais diferente de Santo Amaro, que a gente foi desapropriado, a Interlagos não conseguiu ir tão bem que a gente conseguiu fazer. E a estratégia, naquela época, foi transformar em Smart. E aí, nesse meio tempo, antes disso, eu tinha virado líder de retenção, porque o Mar foi para o Campo Belo, teve um convite para ir para o Campo Belo. E naquela época tinha o cargo de líder de retenção, né? Como se fosse um gerente do técnico daquela época. E aí tinha várias pessoas para assumir esse cargo, e o Mar fez uma super recomendação, que ele se sentiria tranquilo em deixar a equipe na minha mão, enfim. Aí eu tive essa oportunidade de ser líder de retenção, fiz o LAVE, amei. E cada vez que essas coisas aconteciam, eu falava, gente, é isso. Eu tô indo pro lugar que né? Pega, né? Por mais dessas situações muito específicas, desafiadoras, você só foi
crescendo, isso que é ótimo. E assim, as pessoas falam, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cai sim, já caiu e eu já sei como é que é. Super experiência. E não adianta, igual você falou, ficar cortando os cursos. Não, vambora. Vamos pra cima. E aí, naquela época, eu lembro que até quando a chácara abriu, porque aí a chácara abriu, que era a unidade para substituir a Santo Amaro. Abriu, linda, maravilhosa. A unidade até hoje é, na minha opinião, uma das mais lindas que tem. E na época, muita gente saiu da Interlagos para ir trabalhar lá. Porque falava, Interlagos é uma unidade e meio ali mais ou menos. E aí falava, Aline, você não vai para lá? Eu falei, não, eu não quero ir para a chácara. Eu fiz a minha vida toda de novo aqui, o aprendizado, tudo que eu tive. Se acontecer alguma coisa aqui, o que tiver que ser, eu vou fazer meu trabalho. Se eu tiver que ficar, eu vou ficar e não vou. Aí tinha um professor que trabalhava com a gente que ele foi e falou assim, você vai ficar aí mesmo com essa unidade, afundando, me zoando, enchendo meu saco. Até eu dei umas espetadas na época. Eu falei, bom, paciência, eu não vou começar um negócio de novo que aqui tá... Eu ainda tenho meu tempo aqui, não tá na hora de eu sair daqui. E aí eu virei líder de retenção e ele não, continuou lá na chácara. Eu fiquei na Interlagos. E aí quando fechou, pra onde eu vou? Eu me lembro que quando a chácara começou, ela não teve o resultado que todo mundo esperava, né? Depois que ela melhorou. Mas no começo não foi o que todo mundo esperava. E na época as pessoas estavam até um pouco desanimadas lá, a retenção não era boa. E aí eu lembro que eles falaram, você vai pra chácara. E eu, tá bom, então vamos, né? E era lá, tipo assim, tentei, mas no final mesmo sabendo como as pessoas estavam lá, porque a gente sabia, né? Pessoas que tinham ido da Interlagos, ligava pra gente, quero voltar pra Interlagos. Eu falei, gente, que gente louca, né? E aí eu fui, imagina eu chegando na chácara, aquele meu amigo que falou, você vai ficar aí fundando, eu chego sendo líder dele, né? E tinham mandado embora para eu entrar no lugar, que na verdade já tinha essa decisão tomada, um super amigo meu que eu gostava, trabalhei junto, mas que por alguns motivos não estava mais tão empolgado ali para continuar. E ele tinha saído e me colocaram no lugar. E aí eu lembro que o Sati foi me apresentar. Gente, eu nunca senti... Eu sempre estive acostumada na vida toda a ser bem recebida e me dar bem com as... E ali, eu falei, nossa, essa galera não gosta de mim mesmo. Sabe quando você já sente os raios ali? Mas às vezes é imaturidade, né? Pois é, eu vi, é como se eu estivesse pegando o lugar dele. Criando rótulos, o ser Aí eu humano falei, meu Deus, vamos lá, Aline, de novo. Aí, assim, sinceramente, meu sentimento, se eu pudesse escolher, eu não queria ir pra lá. Mas eu falei, eu não tô na condição nenhuma de escolher e vambora. Não sou, tudo que eu já enfrentei aí, não tem problema, vamos. E eu lembro que uma parte da minha equipe de Interlagos foi comigo, porque eles foram direcionados, distribuídos pelas unidades. Alguns ficaram na Smart, preferiram ficar na Smart como professores, né? Porque já ia continuar lá, como era a mesma rede. E aí tinha uma líder que trabalhava comigo, a Karine, que também não sei se ela tá por aí, mas enfim. E aí ela super forte, eu gostava muito de trabalhar com ela. Eu falei, bom, beleza, ela vai me dar força, né? Porque a gente precisa fazer esse lugar. E eu não sei o que tinha acontecido naquela época, eu acho que a galera se baqueou, atingiu ali as expectativas no começo. E, gente, era tipo uma derrota aquele lugar. Era tipo todo mundo. Esse lugar é. Era só essas todo mundo contagiado nessa vibe. Assim. Nessa vibe. Falei, obrigada, valeu! Bad vibes, no caso, né? E aí eu falei, não, mas eu tô com ela vai me dar uma força. Aí ela entrava na minha sala e começava a chorar, porque ela não tava aguentando. Eu falei, não, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Se ela que é durona, tá assim, você falou lá. Ferrou. E assim, mas eu sempre fui muito inconfortável. Então eu lembro que uma vez uma colaboradora falou pra mim, eu falei, gente, esse som da musculação não tá legal, eu preciso ver, vamos ver com quem que a gente fala que a gente precisa resolver isso, né? Não tá bacana, uma academia linda, minha academia linda. Eu trabalhei coitada, né? Nas mais velhas, que não tinha. Então, as últimas a ter tudo refresh. Tudo novo, iluminação, aquele design novo. E ela, Aline, nem se preocupa, que aqui é assim mesmo. Eu falei, oi, querida, como assim aqui mesmo? Você não sabe onde eu trabalhei? Olha que unidade linda. Gente, olha pra isso, essa unidade é maravilhosa, tem 1 ano e meio, é nova. Só ela falar, começou a te dar finite. Falei, não vai dar. E ali eu comecei meu trabalho com muita... Na época, os outros 2 líderes estavam saindo também para novos desafios que eles iam assumir. E aí a Ju e o César, que trabalhava comigo em Interlagos, foram para a chácara. A gente começou a trabalhar os 3 juntos de novo.
um dando gás ali pro outro para fazer o negócio acontecer. E muita dificuldade era um começo que eu não podia ir com muita calma. E eu lembro na época que eles falaram, Aline, você tá carta branca para fazer, acho que já tava todo mundo, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Então eu mandei gente embora, eu fui dura, eu trouxe os resultados, mas ao mesmo tempo com o meu jeito, que eu tava fresquinha de lave. E eu lembro que eu falei com o meu primeiro Q12, porque mandando o povo embora assim, já chegando com apresentando o atendimento. Você chegou para gerar resultado. Na empresa tem o ponto de, se não gera resultado, ela não vai para frente. Sim. Então você tem que tomar decisões que você não ia agradar todo mundo. Era um período que não tinha jeito, né? E na sala e falava, não tá atendendo de atendimento, enfim. Até que eu falei, bom, não vou nem me preocupar com esse meu primeiro Q12, porque nem tem muito como. Eu lembro. Não sabe, é uma avaliação. Desculpa, exatamente. O Q12 é quando a equipe avalia o líder. Exatamente. E aí tem uma outra que a Bill faz, que é o C3, que os são de serviço. É o engajamento dos clientes, esse era dos colaboradores. E não tinha uma nota boa na época, já antes de mim, né? Exatamente por tudo que estava acontecendo. Eu falei, não vou nem me preocupar com isso. E eu falava para eles, gente, vocês precisam ser sinceros no que vocês vão responder. E sim, essa avaliação tem a ver comigo, porque independente de relacionamento que tenham entre vocês ali nas perguntas, no final eu sou a líder que tenho que promover esse ambiente legal para trabalhar e esse ambiente de entrega. Então eu quero que vocês sejam o mais sinceros possíveis. Você não vai dar para saber quem é, super sigiloso. E falei, eu quero saber como é que tá mesmo. Arrebenta aí se precisar. Não, e é importante, se você quer se transformar em alguém melhor, você tem que ouvir. Exatamente. Pode doer seu ego, você pode ficar aquilo mastigando, mas se você tiver, igual você falou, ao invés de cortar os pulsos, olhar e trabalhar para melhorar, todo mundo ganha. E aí, para minha surpresa, para minha super surpresa, eu tive um Q12 muito legal para aquela época. E eu fiquei feliz. E ao mesmo tempo eu sentia também que as pessoas estavam sentindo falta de cobrança, de organização, de justiça, de um monte de coisa que elas não estavam sentindo. E aí foi o começo da história. Em um ano, a gente conseguiu transformar a chácara. Então essa é uma das conquistas mais gostosas que eu tive isso. Mas no ano seguinte, um ano depois que a gente estava, os 2 semestres seguidos, a gente bateu tudo. A gente bateu 2 semestres batendo a pesquisa dos colaboradores, a dos clientes, a retenção, a margem bruta, o faturamento, tudo. Tá assim, uma maravilha. Esses 2 Almenar foi uma festa. Foi uma festa. Chegou na Almenar aqui, ó. Uhul! Queria que esses 2 nunca acabassem. Esses 2 é uma maravilha. Oli, você tem mais gratidão de todo esse período que você passou? Eu acho que eu tenho... Fazendo uma reflexão e até de tudo que eu vivi, eu acho que eu tenho gratidão de tudo, das pessoas, de todos os momentos que eu vivi, das lições que eu tive né? Então, assim, é o que eu falo, se você tiver atenção para ver todo mundo que trabalha com você, o que você convive, que está à sua volta, nossa, eu ficaria aqui muito tempo falando de muita gente, porque eu acho que cada pessoa consegue te ajudar numa coisa, contribuir com você com uma coisa, independente do que for, né? Eu falo pro Anderson, eu tenho uma caixinha aqui em casa, que eu guardo todas as cartinhas que eu já recebi um dia, tanto de aniversário, e eu falo que é a caixinha que salva quando você não tá bem. Então, se você não tá bem, você pega essa caixinha e eu começo a lembrar das pessoas. E eu lembro da Dona Jo, que era da coordenadora da limpeza lá de Interlagos, e eu nem lembrava daquela carta. E quando eu li, nossa, aquilo é tão emocionante. Se você começa a fazer esse resgate, você vê que você tem... Eu acho que eu tenho muito a agradecer pela vida, família, por tudo. E pelo Mar, que eu vi que entrou agora, fiquei feliz, já falei dele, mas tá aí de novo. Entrou agora, ela falou muito. E assim, a Aline, apesar de toda essa história, assim, ela sempre viu a vida desse jeito e nunca sofreu. Pelo contrário, tive todos os meus momentos. Só que eu acho que vão ter momentos que vão ser assim. E eu gosto muito do Clóvis de Barros exatamente por isso, que ele fala, a vida é dura mesmo, né? E não cria muita expectativa. E saiba que as coisas vão acontecer você querendo ou não. Então, assim, tem momentos que vão ser tristes? Vão. Que vão ser difíceis? Vão.
Só que se você tiver a consciência de que você vai ter que sofrer aquilo que chora o tempo que for, faça o tempo que for, mas aquilo vai passar. Então vive aquilo que você tem que viver, só que segue em frente depois. E essas experiências que você vai ter vai te ajudar tanto depois, não só a você, mas também a todas as outras pessoas que você pode ajudar. Porque nada como você viver a experiência. É diferente de alguém te contar. Por mais que você aprenda na teoria, a experiência se ensina de um jeito diferente. Então, na época, até que eu falo dos meus pais, meu pai ali, ó, mandando uma carinha, minha mamãe, lindos, a Juju, todo mundo, eles foram. E eu falava, caramba, eles não vão me ajudar, né? Falava, vai lá falar, vai lá você, vai na escola falar, tá com dificuldade, vai lá. Se não der certo, eu vou depois. E tudo isso eu entendo muito e agradeço muito por tudo. Porque na época, lá atrás, você não cai tua ficha. Mas depois você fala, putz, ainda bem que tudo isso aconteceu. Então, quando eu tenho que sofrer, eu sofro. Quando tem as coisas que acontecem, mas depois arregaça as mangas e vamos embora que a vida continua, né? Então, talvez se você baixar um pouco... E assim, igual agora nessa pandemia. Claro que eu fico triste com tudo que está acontecendo. Só que eu falo assim, a pandemia está aí. Eu decido se ela vai embora, se ela fica como ela veio. Não. Isso tá posto já. Não tenho que eu... Agora, eu tenho como fazer diferente e agir a partir dessa situação. Então, como eu posso contribuir ou como... Lidar, né? Então, eu acho que se você pensar assim, você vai ter muito mais momentos bons, né? Outra coisa que eu sempre gostei muito, acho que por isso que eu me conectei também muito com o Má, você tem que fazer do seu dia a dia, dar valor a coisas pequenas até, e tentar trazer um pouco de diversão e de leveza, né? E a gente, eu lembro até na época quando a gente almoçava em Interlagos, era tipo Ju, ele jogava a Ju na brincadeira, né? Jogava como se fosse jogar ela no pilar, no caminho, era uma bagunça ali. E aquilo fazia muita diferença para a gente enfrentar o que viesse pela frente, né? Então, eu sempre gostei disso, sempre desde a época da faculdade, que eu falo que eu ia para essa parte essa parte gostosa também, né? Que a gente tem que aproveitar. E sempre que eu posso, ou quando eu tenho que contar as minhas coisas, tá num tom mais divertido, porque já passou. E eu acho que a gente consegue viver melhor, com mais momentos bons do que momentos ruins que vão ser inevitáveis na vida. E é isso. Oli, muito difícil. Quais são as suas principais conquistas na educação física? Que você fala assim, disso eu tenho muito orgulho que eu consegui através da educação física, que é o que eu mais valorizo. Cada um valoriza uma coisa. Eu já valorizei muito carro. Hoje eu não tenho nem mais carro. Então, para você, o que é realmente importante e o que você conseguiu através da educação física? Eu não vou falar nem só na educação física, mas de todos os lugares que eu tive oportunidade, principalmente a bio, porque são 15 anos de bio, então a experiência quase toda dentro dela, mas eu acho que todas as oportunidades que eu tive, tanto de construir o que eu tenho hoje, seja meu apartamento, as coisas, né, que eu consegui conquistar, mas acho que principal, né, a minha vida toda... durante assim a minha profissão, eu tive muitas conquistas não só na satisfação de entregar coisas para as pessoas, mas como também foi onde eu casei, foi onde aconteceu vários marcos da minha vida, foi tudo que eu aprendi e eu vejo essa parte, o quanto eu consegui talvez chegar e cada vez mais em direção ao que eu quero fazer, o que eu quero, né? Eu consegui ir ampliando. Então, era ali professora, personal, líder de período, líder de retenção, fui trocando de unidade, várias experiências, e hoje, como gerente de musculação, eu consigo ter acho que uma quantidade de pessoas para atingir maior. Então, hoje, até talvez o meu cliente final seja menos o próprio cliente diretamente, porque eu não atendo quase diretamente o cliente, mas acho que desenvolver os professores, os coordenadores, que eu falo que eles são meus filhos, eles ficam zoando, mas é verdade, vários me chamam de mãe, que é assim, né? Dá carinho, acorda, dá força, mas isso que você faz hoje, eu me conecto muito com o que você falou, porque eu quero treinar profissionais, e eu quero que esses profissionais mudem a sociedade. Então, é uma forma indireta da gente ajudar a sociedade a ter mais saúde, sabe? A ser uma sociedade diferente da atual, que é sedentária, obesa. Então, o nosso papel é muito importante.
E é como a nossa contribuição, a que nível eu cheguei de conseguir contribuir para ajudar o mundo de alguma forma, né? Talvez eu não consiga atingir o mundo inteiro, mas eu estou conseguindo ampliar isso, né? Não, com certeza. A Nai Mames. Enfim, O então seu isso... sonho. Pode falar. Não, isso para mim é o principal, assim, né? Chegar no que eu cheguei hoje, não só que né, isso não é só bom para mim, né? É bom para os outros. Claro que tem o que é bom para mim, porque é o que Sati sempre diz, até trazendo um pouco da matrística. O que a gente quer conservar, você sempre vai agir a partir do que você quer conservar, que nem sempre é fácil você tomar decisões a partir do que você quer conservar. Parece, eu quero conversar, então é fácil eu escolher. Não, não é fácil, porque tudo vem com uma consequência, né? Tudo. Mas é a partir disso. E a partir de hoje, para frente, o que você tem de sonho ainda que você falar, eu quero chegar em... ou eu quero fazer isso que é muito importante? O que você te dá tesão, que faz seus olhos brilhar? Eu acho que é eu continuar nesse mesmo ritmo. E eu ainda não sei dizer, me fizeram essa pergunta, a Loreta, uma das coordenadoras, me fez essa pergunta esses dias. Aonde você quer chegar, enfim. E eu ainda não sei exatamente qual é o próximo passo que eu vou dar. Eu sei que dentro do que eu estou fazendo ainda, eu ainda tenho oportunidade de fazer mais coisa, de atingir mais pessoas, de contribuir mais. E depois, talvez, o meu próximo passo, onde eu quero conquistar, é um passo acima que eu consiga ter uma quantidade de pessoas para influenciar, para conversar, para ajudar, para desenvolver, talvez maior, e fazer isso através das outras pessoas, né? Que é o que eu falo, hoje eu não sou responsável por uma equipe direta lá que entrega. Fico mais ligada ali com os coordenadores que me entregam, e eles, hoje eu tenho que fazer com que eles façam a entrega, o que eu fiz lá atrás. Então é um outro tipo de desafio. Então acho que é nessa toada, assim, se eu continuar nisso, para mim tô feliz. Nossa, acho que eu tenho gratidão aí, até por todas essas pessoas que estão aí. Acho que pelas parcerias que eu fiz, um ponto importante que, na minha opinião, é você fazer parceria. Então, tem coisas que eu procuro a Nani, tem coisas que eu procuro a Lari. Quando eu preciso de um contraponto, eu procuro a Lari. Quando eu preciso de alguém para me apoiar numa coisa, como eu penso um pouco mais igual, é a Nani que eu chamo. E eu tenho um carinho por essas pessoas também que, putz, me ensinam pra caramba, me ajudam e é isso. Não, isso é fantástico. A educação, você vai cantar, já pensa na música. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, gente. Vamos... Pedir até música autoral. As minhas lives estão ficando cada vez melhores. Eu fiquei pensando, falei, gente do céu, o Rodolfo nem me conhece. Espero que ele não se decepcione com alguém que não para de falar, fala mais que ele, inclusive. Não, eu falo muito, então é bom, eu aprendo a mais ouvir. Às vezes eu quero falar e falo, não, Rodolfo, você não está sendo entrevistado, fique quieto. É difícil, né? Oli, se fosse para você dar dicas para alguém que está começando, desse trajeto que você fez, o que seria assim fundamental, que você falava, isso aqui é importante, isso e isso? Nem vou olhar aqui minha lista, porque é tanta coisa. É a penúltima, é o que vem do coração em primeiro, assim, ó, de bate pronto. Eu acho que assim, enfrentar as coisas, ter coragem de ir, ao mesmo tempo... Isso acho que eu não falo nem só pro profissional da nossa área, né? Mas ter essa resiliência de tipo, não diz... Claro que você vai dar uma desanimada, mas levanta e, sabe, e segue. A questão que eu falei do medo, eu acho que o medo, por mais que a gente tenha medo de algumas coisas, ele é importante porque ele faz a gente se preparar. Então, se você não tem medo, talvez você não se prepare tanto para aquilo. Eu até comentei com você, né, que eu falei, poxa, eu vou falar da minha vida, é coisa fácil para mim. Só que é um desafio. Deixa eu organizar isso. Eu me preparei, fiz minhas 5 folhas aqui organizada para tentar organizar alguma coisa na cabeça, por mais que eu sei que as perguntas vão sendo feitas. Mas se prepara, aproveita as oportunidades. Tem horas que você tem que experimentar mesmo, para você ter certeza. Ouve os sinais que a vida te dá também, para você indo para o seu caminho. Acho que a gente não precisa ter todas as respostas no começo, né? E você nem vai ter todas as respostas. Tem horas que você vai falar, caramba, para onde é que eu vou? Eu acho que o importante é você entregar o teu máximo, fazer o máximo que você puder, procurar suas parcerias, ter humildade de saber o que você não é bom e não ter vergonha de falar isso, porque é pior você achar que você falar que você é bom, uma coisa que você não... Né? Eu já sei exatamente o que eu não sou boa e aí eu tenho as minhas parcerias que me ajudam e eu falo, gente, isso aí é com você, porque eu posso dar uma olhada aqui para dar um pitaco, mas não é minha praia. E quando você descobrir o que você faz de melhor, é aí que você tem que investir. É aí que você tem que pôr tua força, porque é aí que você vai ter sucesso. União dos talentos, né? Exato. Unindo talentos diferentes que se completam, né? Isso é fundamental. E acho que uma coisa que eu não falei, que eu até coloquei aqui, mas acabou agora que eu lembrei,
o como é importante a gente se autoconhecer. Então, tudo que você puder fazer que te traga para isso, putz, isso melhora muito a consciência que você tem do porquê que você faz as coisas, né? E até para você não cair nas suas próprias enrascadas, né? Até da próprio sucesso que você acha que tá lá tudo dando certo e seu ego, todas as coisas que você tem ali pode te atrapalhar muito. Então, talvez esse autoconhecimento, quanto mais você se conhece, conhece suas fraquezas, então você fala, nossa, que mala que eu sou, mas é importante você saber disso porque isso precisa vir à tona para você não perder a linha. E acontece, né? Enfim, tem horas que você erra, mas se você tentar pensar nisso, talvez você erre menos, né? E tenha mais sucesso aí nas coisas. Então, Não, isso eu também acho importante. eu acho que eu amo a Brené Brown, que fala de vulnerabilidade, você forçou aí bastante agora nessa última fala sua. A gente apostar no que tem que apostar sem se preocupar com o resultado, sabe? Ter coragem de ir lá e fazer, e o resultado é uma consequência. Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas a gente precisa aprender com isso, né? Isso e se você fez o seu melhor, se você se preparou e foi ali, né? Eu acho que você entregou o máximo que você podia. Claro, né? Também não vai... É o que eu falei, né? Não vai ser... A gente tem que ter de aceitar também um desafio que seja possível você cumprir, né? Igual alguém falar, vou dançar. Hoje por mais que eu tive experiência no balé, eu não falaria, vamos fazer uma apresentação semana que vem na escola, no municipal. Não, eu não tenho mais. Por mais que eu treinasse, agora eu não chego mais nesse nível. Então, acho que você tem esse pé no chão, mas tem coisas que você tem que enfrentar. Você tem que ir, se prepara o quanto der, faz o seu melhor, que o resto vem. Não, com certeza. Sensacional. A pergunta eu mudei agora, pensando Mudou? aqui. Vai ser assim, a última, antes de você cantar, é óbvio. Então, agora, ai, gente, eu não vou conseguir cantar, é sério. Teremos sim. Vamos sim. Se vira, se vira. Aline, se um dia, eu não sei se você tem vontade ou planos, mas se você tiver um filho, e ele fala assim, mãe, mas o que é educação física? O que você falaria para o seu filho? Ou para alguém muito importante, você fala assim, que tem que vir do coração, aquela coisa de todo esse amor que você falou que tem pela educação. Como você falaria da educação física? Eu acho que é trabalhar numa coisa que você tem uma oportunidade muito legal e muito gostosa, porque você promove a saúde, que eu acho que esse é um primeiro ponto. Normalmente é num ambiente gostoso, descontraído, então você consegue trazer outras coisas boas para as pessoas. E uma coisa que eu acabei não falando, mas que traz muito, é a oportunidade que a gente tem de contribuir com as pessoas, não só na parte física, né? Mas numa parte emocional que a gente nem faz ideia às vezes. E, putz, todos os meus anos de personal e de professora, eu fico muito feliz com tudo que eu ouvi, com quantas pessoas que têm consideração por mim, alunos meus que falam até hoje. Então, é uma oportunidade de entregar uma coisa para as pessoas que faz bem para o corpo, para o emocional, para a mente. Para mim é algo grande. E que se você batalhar isso, for o que você gosta mesmo, você vai ter uma satisfação muito grande em fazer. Seja para que área que você for, né? Porque agora eu acabei indo um pouco mais para a área de gestão, enfim. Mas eu continuo conectada com o que eu entrego. Para mim faz sentido tudo que... Todas as noites não dormidas para fazer alguma coisa, toda a dedicação, não preciso fazer isso. Porque eu sei que o que a gente entrega no final são coisas boas e positivas para as pessoas viverem melhor. Sensacional. É isso. Muito bom, excelente. Isso que você comentou. Que saudade de todo mundo. E imagina, nunca peço desculpa, tá em casa. A nossa formação é muito técnica. E a gente percebe, principalmente no contato durante o trabalho de personal trainer, o quanto é importante a gente entender de comportamento humano. E aí entra na dica que você deu, de se conheça, invista no autoconhecimento, que é super importante. Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente consegue ajudar os nossos alunos, não só no treino, porque treino tem um monte no YouTube. É pegar todos os pilares que são fundamentais para que ele tenha uma vida plena em todos os aspectos, né? Então, isso que você falou foi... fenomenal, é isso aí. Então, você vai cantar. Mas antes eu quero... Gente, não vou cantar. Muito obrigado pela sua Obrigada a você, Rô. Obrigada. Foi muito rica, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas para serem professor em primeiro, que nem você foi, trilhar o seu caminho. Tanto professora de sala, depois para quem quer ser líder de unidade, retenção, nem sei como tá. Agora voltou coordenador, né? Que a nomenclatura mudou 10 vezes. Coordenador de musculação agora.
Então é um caminho que não foi fácil, teve várias barreiras que eu nem sabia, essa das 2 unidades que você teve, você viu? Não, para ninguém é fácil. Se tem alguma coisa em comum que tem em todas as 11 lives que eu fiz até agora, nenhum caminho foi fácil, todos foram desafiadores, muito. Só que é aquilo, é persistir. Então você contribuiu muito, vai inspirar muitas pessoas. Foi legal, espero que você tenha se divertido também. Certamente. Larinha, eu tô com saudade do povo aqui, meu Deus. A Lari também, beijo, Lari, saudade. Minha parceirona. E tem algo mais que falta que você quer? Às vezes você lembra de alguma coisa, pode ir? Nossa, rotei. Mas eu acho que por hoje tá ótimo. Então eu continuo aqui, ó. Então, maravilha. Só, deixa eu ver aqui, teve umas perguntas. Ai, que lindo, gente, olha. Alguém canta Sandy. Então, por favor, tem que ter uma palhinha. O Dandan dançou um axézão aqui, ó. Agora você tem que cantar. Aqui é o lugar dos talentos. Por favor, canta alguma coisa aí. Nossa, gente, eu tô agora... Isso é imortal. Vai essa... Eu não sei nem qual eu canto. Eu não preparei isso. Tô aqui, ó. Não, mas é bom assim. A gente gosta de pegar na surpresa. É testar a vulnerabilidade. Bora. Olá. Não sei, eu não sei o que eu canto, Raul, gente. Você pediu o Raul, o Marcião falou, é a melhor cantora. Vai, tem que cantar, senão eu vou encerrar essa live. Eles podiam me dar uma ajuda aí, eu nem faço ideia o que eu podia cantar, gente. Eu vou ficar nervosa, tudo que foi legal a live eu vou estragar agora. Eterna Sandy da turma de 2004, olha isso. Amar. Vai, pode cantar alguma coisa. Senão, gente, é sério. Live, ó. Vai ficar muito... Sou proprietário dessa live. Eu vou tentar fazer isso agora, vai ficar muito tosco assim, desse jeito. Não, tem vulnerabilidade. Isso, aqui é vulnerabilidade. A gente falou sobre vulnerabilidade. Ai, deixa eu pensar. Ivete. Ó, estão pedindo Ivete. Ivete, meu Deus, o quê? A Loreta. O que eu não tava nervosa, eu fiquei agora, gente. É isso horrível. Aí. Assim que é bom, vocês vão ver como acontece com todo mundo. Vulnerabilidade. Não sei, me deu um branco agora, sério. Deixa eu pensar aqui o que eu posso cantar. Alguém me ajuda? Dá uma sugestão de música aí. Falem uma música, gente. Ó, a live já foi show. Agora vai fechar com chave de ouro, já estão falando. Boa, Dinho. Um abraço, Dinho. Não sei. Tô com vergonha. Sério mesmo, tô aqui nervosa. Meu pai tá falando. Não tem problema. Beto. É seu pai? O Beto Mosaico é meu pai. Eu canto com ele, né? Os shows que a gente faz. Canta Nada Por Mim, ele falou. É. Ó, tem no meu Insta, tem eu cantando. Acho que vocês podiam... Não. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tá bom. Deixa eu tentar aqui me concentrar. Não, evidências não tá no repertório, não. Deixa eu pensar aqui. Deu um baque. No seu tempo. Acho que eu posso cantar. Já sei, talvez eu... Não vou conseguir, gente. Eu tô travada. Não, vai. Ó, ninguém sai e começa a chamar todo mundo. Vamos bombar agora essa live. Show. Ótimo. Ajudou muito, Rodolfo. Obrigada. Respira fundo. Se quiser, levanta, toma uma aguinha e volta a concentrar. Olha a burrice, né? Eu sempre deixo uma água. Hoje eu esqueci completamente de deixar. Não tem problema. Se quiser, pode ir lá. Olha lá, ó, canta, todo mundo. Tá bom, vamos. Eu não posso decepcionar a minha audiência, sendo que ela quer que cante, por favor. Então vamos lá, bem básica. Bem basicona, que todo mundo sabe, que é tipo de karaokê, pode ser? Vai. Vou tentar, tá? Porque eu não tava nervosa, eu tô agora. Mas tudo bem. Então vamos lá. Se começar ruim, eu vou parar. Já tô avisando. Vai. Ó, deu voz. Tá bom, deixa eu virar também pra não me olhar. Deu voz. Vou tentar. Já cantei, meu pai falou, já cantou pra multidão. Eu falei, pior que já, e agora eu tô nervosa. Então vamos lá. Bem que se que... Não vou conseguir. Tô travada, é sério. Vai. Começou. Vai. Mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer. Porque o meu desejo é seu melhor prazer. E o meu destino é querer... Tá bom. Porque eu tô muito nervosa, gente. Podem olhar aí no Instagram, tem os vídeos eu cantando. Pior que quando ela tava começando a aquecer aqui, ó, o músculo do... Tá tudo tremendo. Ela pagou. Porra, mas valeu. Show de bola.
Foi muito Gente, obrigada. Muito bom ver todos vocês, mesmo que seja por aí, que eu tô morrendo de saudade de todo mundo. De verdade. Nani, não falei quase nada da Nani, tantas histórias. Falei para você, eu teria que ter aí capítulos para conseguir falar. Vou te falar que eu tenho uma convidada para fechar a semana amanhã, a Nani. horas. Nani Dantas. E eu vou começar. A Jace. Eu vou começar mostrando a cambalhota que eu mandei para ela, porque tem como. Eu aprendi a Vou começar a live. Enquanto ela entra, eu vou mostrar, ó, o que eu fiz por essa live. Aí eu vou mostrar o vídeo dando a cambalhota. Aguarde. Rô, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Adorei. Foi muito legal. Gostei de conversar, de ver as pessoas e feliz também pelos comentários. E é isso. Foi ótimo, foi muito gostoso. Valeu, muito obrigado. Gratidão. Obrigada a você. Eu vou colocar essa live, eu vou editar ela bonitinha. Coloco no canal do YouTube. Aí eu te mando o link, tanto dela em vídeo, como também em podcast no Spotify. Aí tá você ótimo. compartilha com as pessoas que quiserem ver. A parte do canto você deixa em off. Ter tudo, sem edições. Vai ter assim, ó, raiz. Gente, valeu. Beijo, obrigada Obrigadão, mesmo. Valeu. Boa noite. Beijão, boa noite. Tchau, tchau. Meus amigos, já dizia o ditado, quem avisa amigo é, e eu avisei. A série Personal Sucesso, eu traria os melhores profissionais de educação física para inspirar você. E a história da Aline hoje foi extraordinária. Que história de superação. 2 vezes ela caiu, começou do zero, foi lá, se reergueu e chegou onde chegou hoje. Extraordinário. Isso é o Personal Sucesso. Inspirar você com histórias de sucesso. E eu espero que você compartilhe essa história da Aline e as outras histórias que já estão disponíveis com os seus amigos da profissão. É importantíssimo. Lembra? Sozinho eu vou mais rápido. Mas juntos vamos muito mais longe. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações, que aí você fica sabendo em primeira mão quando sai um vídeo novo aqui no canal ou através do podcast, que já está disponível no Spotify e em breve no iTunes. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Personal Sucesso!